que a gente não permita, se tivermos condições, que 2020 nos adoeça, nos faça sucumbir. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Medicina das Palavras. Antes de começar, eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos aqui no canal e também as nossas redes sociais. Nos procure lá no Instagram e no Facebook, que a gente tem conteúdo extra da Medicina das Palavras. E se você gostar desse vídeo, quando você chegar no final, deixa o seu like, comenta, compartilha, interage com a gente, vamos nos relacionar e trocar, que é disso que a gente está precisando. Último dia do ano. Chegamos ao final de 2020. Um ano que nos desafiou radicalmente. 2020, no entanto, é só uma convenção. É só um número, uma contagem, que quando virar, hoje à noite, não vai trazer uma nova realidade. Iniciaremos 2021 repletos de esperança, alguns de nós, esperando que 2021 seja um ano melhor. Mas eu trago aqui uma provocação, uma frase do Bhagavad Gita, em que Krishna diz para o seu discípulo: a esperança é o demônio do mundo. Quem espera, dizem, sempre alcança. Ou seria quem espera sempre cansa? Esperar. Ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso a vida? É para isso que a gente está aqui? O que fazer com esse tempo que nos foi dado? Essa vem sendo uma pergunta para mim já há um bom tempo. E nesse ano, nessa convenção chamada 2020, onde nós vivemos um baque, onde tivemos que encarar muita coisa que estava adormecida ou deixada de lado, eu me perguntei ainda mais: como qualificar mais ainda o tempo que me foi dado entre dois pontos, o nascimento e a morte? A vida nos foi dada. Não importa se você acredita que foi por Deus, pela natureza, pelo acaso. Fato é que recebemos esta vida e que estamos aqui, convivendo, criando luz e criando sombra. E o que fazer com esse intervalo entre o nascimento e a morte? O que você está fazendo para que você seja um novo ano em 2021? A sua potência, a sua força, a sua luz estão fortalecidas em você? Ou você está precisando de ajuda para que isso aconteça? Ou você está esperando, está criando esperança, esperando que as coisas se resolvam? E eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão, um pensamento potente acerca da vida como obra de arte. Essa ideia que está acompanhando o ser humano faz muito tempo e que aparece pontuada em alguns filósofos como Nietzsche, que vai nos dizer que nós somos uma invenção de nós mesmos, que somos seres que podem ser e devem ser criados por si mesmos. E que está também em Michel Foucault, que nos seus estudos, no decorrer dos seus estudos, vai começar a chegar numa proposta que ele chama de estética da existência. Um dos seus últimos livros, seus últimos pensamentos, ele vai trabalhar a estética da existência, que é dentro dos últimos volumes da História da Sexualidade, e também algumas entrevistas nos seus ditos e escritos, já no final da sua vida, infelizmente.
Foucault não teve tempo de dar continuidade a esse estudo. Mas ele vai propor uma coisa muito interessante, porque, para quem não sabe, ou mesmo para quem sabe, Foucault estudou bastante as relações de poder e como o poder se constitui apenas em relações. Maior parte das nossas relações, das relações humanas, são relações de poder e que vão construir hierarquias, elas são sempre relações assimétricas, e essas relações, elas vão sempre tentar aprisionar quem nós somos. Vão construir identidades, manufaturar identidades e nos oferecer essas identidades como as possibilidades de atuação dentro do mundo. A estética da existência, ela seria uma apropriação da nossa condição de sujeitos livres, porque nós somos livres. A liberdade é da natureza humana. Por mais aprisionados que sejamos, por mais escravizados que sejamos, uns mais, outros menos. Mas a nossa alma, se é que esse conceito nos cabe, que eu vou voltar a ele daqui a pouco, a nossa alma é livre. E a partir dessa condição, primeiro, se apropriando dessa condição, entendendo que você é livre, que você é um sujeito livre para construir a vida que você quer, é nesse processo que a gente inicia a construção de nós mesmos. Não é buscar, não se trata de buscar uma essência, o sujeito original. Foucault vai usar uma expressão que é o cuidado de si, que ele vai trazer lá da Grécia, de Roma. Mas esse si não é a essência do sujeito como se existisse uma verdade fundamental. Mas é nós podermos construir esse si mesmo. Escapar. Poder negar as identidades que nos são colocadas. Porque o ser humano é pura potência criativa. Não tem como a gente negar isso. Primeiro, nós somos natureza, somos frutos da natureza. E se a gente observar para a natureza, olhar para a natureza, né, observar a natureza, tudo que a gente vai ver é pura criação, o tempo inteiro. Depois, basta olhar para a história humana, observar tudo que a gente construiu até hoje, tudo que a gente criou. Nós somos pura potência criativa. Por quê? Não seríamos individualmente com a nossa própria vida. O que nos impede? Porque a gente autoriza que o outro diga no que a gente deve acreditar, que o outro diga o que a gente deve ser. Numa entrevista, o Foucault fala, né, e se questiona: por que uma mesa, que uma casa é um objeto de arte, mas a nossa própria vida não é? Por que não somos capazes de construir a vida como um artista constrói uma obra de arte? Com a força, com o coração, com o esmero, com a paixão por criar aquele sentido, por criar aquele objeto. Por que a gente não olha para a nossa vida dessa forma? Essa foi uma pergunta que me veio muito nesse ano. Num momento desafiador para todo o planeta, e não apenas por conta de um vírus, pelas questões políticas, pelo conservadorismo que a gente viu emergir, pelo medo que a gente viu aparecer. E vamos sempre nos lembrar como o medo é sempre capturado pelo poder. É muito fácil, se não estamos conscientes de nós mesmos, se não estamos voltados para construir a nossa vida como obra de arte e, consequentemente, a vida em sociedade como uma grande obra de arte, é muito fácil a gente sucumbir à histeria coletiva, se entregar ao medo, se entregar a tudo aquilo que vai nos rebaixar, nos colocar na condição de rebanho. Uma pessoa adoecida psiquicamente é uma pessoa sem a menor capacidade de transformação social. Claro que às vezes estamos em condições tão duras e radicais de adoecimento
que precisamos ser arrastados para uma cura, buscar uma ajuda especializada. Mas quando a gente não está nessa condição, a gente corre outros riscos, que é o risco do acomodamento, que é o risco de ficar na nossa zona de conforto, no nosso sofá, com a nossa boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Grande Raul. Essa alma transgressora que nos ensinou muito. E a transgressão é uma expressão que Foucault vai usar ao falar dessa estética da existência, dessa vida como obra de arte. Dessa capacidade de resiliência. A gente tem muitos exemplos por aí. Na mitologia, vamos trazer a mitologia, um dos mitos mais famosos de todo mundo, que é o mito da Fênix. A capacidade de força e de resiliência da Fênix. A Fênix, um pássaro que aparece pela primeira vez na mitologia egípcia, mas que fica muito famosa na mitologia grega. Um pássaro pequeno, leve, menor do que uma garça, é capaz de carregar um elefante sem sentir o peso. Parênteses extremamente importante. A fênix não carrega o peso do elefante nas costas, mas ela suporta o peso e vai pegar aquilo e transformar a sua realidade. Se o elefante cair nas costas dela, ela não vai negar o elefante, porque se ela negar, ela vai ser massacrada pelo elefante. Ela vai olhar para ele, ela vai encarar aquele peso, e ela vai lidar com ele. E de tempos em tempos, a fênix sabe que é preciso se renovar. Ela sabe que não existe vida, que não existe força sem a transformação. E aí ela entra em combustão. E das suas cinzas, ela renasce. As cinzas não são levadas pelo vento. As cinzas são incorporadas a esta nova fênix. Todas as experiências daquele momento, daquela história que ela viveu, são o adubo para o nascimento de uma ave ainda mais forte, ainda mais sábia. E esse processo não termina nunca, porque estamos sempre aprendendo o tempo inteiro. Só que a gente vai se tornando mais potente, mais resiliente, mais capaz de viver num estado de bem viver, num estado de potência interna. Observem que eu não estou falando aqui do que pejorativamente a gente chama de autoajuda. Estou falando de potência de vida. E que esse estado é o único estado possível de transformação para qualquer coisa. Uma das obras de arte que mais me encantam é a peça A Alma Imoral, inspirada no livro A Alma Imoral, de Newton Bonder, que eu já trouxe aqui. E é uma referência muito importante para mim, eu acho um dos grandes livros já escritos no Brasil, e eu vou sempre trazer essa referência. Vira e mexe, ela vai aparecer aqui na minha cabeça. E escrito pelo rabino Newton Bonder, do Rio de Janeiro, e a Clarice Nisquier, atriz, junto com a supervisão de Amir Haddad, do grande Amir Haddad, só grandes artistas. Eles se juntaram e criaram há 14 anos o monólogo A Alma Imoral. E ela começa a peça com uma frase. Completamente nua, ela diz: não existe nudez na natureza. E toda a história, assim como todo o livro, vai trabalhar a ideia de transgressão. Só a transgressão, ou melhor, o jogo entre a transgressão e a tradição, a traição e a tradição, é que nos manteve vivos até hoje. É a condição da criação, da criatividade. A gente sempre transgredir, mas transgredir o quê? A moral que tenta nos enquadrar. Aquilo que Foucault vai falar das relações de poder, a constituição das identidades manufaturadas. A transgressão e a desobediência é a si mesmo. É a essa nossa capacidade
de se sujeitar, porque a gente também tem essa capacidade. Ao mesmo tempo que a gente é essa luz potente e criadora, a gente também se sujeita. Porque às vezes é confortável, é bizarro pensar sobre isso, isso é um assunto bom para aprofundar em algum momento. Desobedecer a si mesmo. Um exercício diário de olhar e se perguntar, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou sendo o melhor que eu posso? Eu estou usando todo o meu potencial? A primeira vez que eu assisti a peça, e eu já perdi a memória se o que veio primeiro na minha vida foi a peça ou foi o livro. Mas eu lembro que me chamou muito a atenção a frase. Aquele que não faz uso de todo o seu potencial, de alguma forma diminui o potencial de todos os demais. Somente uma pessoa que, podendo usar todo o seu potencial, usa, ela vai compreender a necessidade disso para todo e qualquer ser humano. Sobre esse potencial, fazer uso dele necessita de coragem. A coragem é aquilo que nos guia na vida. Já dizia nosso grande Guimarães Rosa, através do seu personagem Riobaldo de Grande Sertão Veredas. O que a vida quer da gente é coragem. Ou de Adorim, quando fala para Riobaldo, carece de ter coragem. E tem um episódio muito interessante no livro e que a Clarice leva para a peça, que fala sobre a abertura do Mar Vermelho. Quando Moisés e os judeus que fogem da escravidão do Egito atravessam o Mar Vermelho, não é o mar que se abre para eles passarem. Eles não estavam. É interessante essa inversão na nossa ideia, na imagem que temos desta cena, que Newton Bonder faz. Eles não estavam sentados na areia esperando, na esperança de que o mar se abriria. Foi porque eles marcharam que o mar se abriu. Que Deus, comovido com a coragem daquele povo, decidiu abrir o Mar Vermelho. Essa é uma lógica que vai contra a lógica do nosso mundo, que nos vende a esperança o tempo inteiro. O que eu estou tentando dizer é que nós somos adestrados desde cedo para não usarmos o nosso potencial, para não construirmos a nossa vida como obra de arte. A gente é colocado desde criança em filas. A gente é apresentado a formatos do que é certo e do que é errado. Até que a gente cresce e entende que às vezes o errado é o certo e o certo é o errado. E aí o que a gente precisa fazer é sair desse lugar estreito para um lugar amplo, usando aí as expressões potentes desse livro fantástico. A gente faz isso desde que nasce. A gente sai de um lugar estreito para um lugar amplo. Isso dói. Dói porque somos ensinados a permanecer no lugar estreito. Mas a gente sabe que essa é a única possibilidade de fazermos da nossa vida uma obra de arte. E isso não quer dizer que a nossa vida tenha que ser grandiosa, que a gente tenha que ser famoso, milionário, não é nada disso. A vida como obra de arte é aquela vida que você se apropria dela. Que quando você chegar lá no leito de morte, você não vai estar arrependido, nem arrependido. Você vai dizer, eu fiz o melhor que eu pude. Eu peguei a minha vida nas mãos, construí essa vida em cima daquilo que eu acredito. E dei as caras, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, dar um medo. Né? Quando você começa a se posicionar, colocar quem você é, a gente está sujeito às pedras que são atiradas por aqueles que não têm coragem de fazer isso. Sempre vai ser assim. Mas aí eu pergunto, vale a pena ficar no sofá? Essa é a reflexão
que eu deixo nesse último dia do ano. Que a gente não permita, se tivermos condições, que 2020 nos adoeça, nos faça sucumbir, nos diga que emoções e sentimentos nós devemos ter, que nos diga que emoções e sentimentos destrutivos, né? Aquilo que a gente dá foco aumenta. Nosso inconsciente está preparadinho para isso. O cérebro foi estruturado, a nossa mente tem um funcionamento independente da nossa vontade. Aquilo que a gente dá foco, a gente vai aumentar inconscientemente. No que você quer dar foco? Que vida você quer ter? O que é potente em você e que você está protelando? O que vem do teu ser mais profundo, da tua alma? Que história você quer contar sobre você no mundo? Que mundo novo você quer? Aí vem aquela memória daquela clássica fala de Gandhi, seja a mudança que você quer ser no mundo. Claro que não é assim. Mas a gente precisa agir, andar em direção a... Há inúmeras formas de se fazer isso. Inúmeras. Comece a procurar. Porque quem procura, acha. Quem espera sempre cansa, mas quem procura, acha. Então eu deixo aqui esse meu convite para a gente buscar a potência de vida que existe dentro de cada um de nós. Essa alma imoral que não se submete à escravidão psíquica, à escravidão das identidades. A dizer para você que mulher você tem que ser, que homem você tem que ser, que adulto você precisa ser. Conhece-te a ti mesmo, descubra a sua verdade. E é interessante que esse caminho em tese egoísta vai abrir seu coração para querer compartilhar isso com todo mundo, com as pessoas ao seu redor e transformar suas relações em relações muito mais verdadeiras e muito mais amorosas. Eu te desejo um feliz você novo. Até 2021.